Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa reunião de hoje. Sintam-se todos abraçados por nós, que tenhamos um bom evangelho, muito discernimento, muita compreensão e muitos bons fluidos. Cleide, é com você, querida. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. Vamos então pensar em Jesus, tranquilamente respirando, né, para nos concentrarmos para o Evangelho dessa noite. Pedir que os mentores estejam ao nosso lado, né, para compreendermos a mensagem da noite e que Jesus esteja também sempre nos acariciando com esses ensinamentos maravilhosos que recebemos, que nos auxiliam para a nossa elevação moral, elevação espiritual, nessa jornada, nessa encarnação. Que ela seja bastante produtiva, que a gente termine o Evangelho com muito amor, com bastante esperança, de estarmos sempre no caminho certo, no caminho da luz, ao alcance da nossa evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor. Então, Eide, a casa é sua, querida. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nesse momento, para a gente entender essa lição de hoje, que é uma lição bem importante, bem bacana, para a gente melhorar a nossa vida, né, o nosso relacionamento com as outras pessoas, e, enfim, aquelas lições que o Mestre deixa para a gente, né? O tema de hoje é Conhece-se a árvore pelos frutos. Essa frase, ela foi dita por Jesus logo depois do Sermão da Montanha, no mesmo dia. Ele fez o Sermão da Montanha, falou todas aquelas maravilhas, né? Aquelas palavras de esperança para nós, nos deu aquela força ali para a vida futura, para a gente não desanimar diante das dificuldades. E aí, logo em seguida, ele fez algumas advertências. Então, para que a gente tivesse cuidado com algumas coisas. E aí ele falou sobre os falsos profetas. Esse tema de hoje, ele está em Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 20. Aí na tradução de Haroldo Dutra, tá? Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura colhem-se cachos de uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Dessa forma, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Logo, pelos seus frutos, os reconhecereis. Ele explicou aqui de tudo quanto é jeito e repetiu, né? Árvore boa, fruto bom, árvore ruim, fruto ruim. Aí nós temos algumas definições. Lobos vorazes. É um devorador voraz, devastador. Por extensão, também para nosso entendimento, é o explorador, o opressor, aquele que é dado à extorsão e ao roubo. Abrolhos são espinheiros, mas também as dificuldades, os desgostos. Deteriorado é podre, estragado e, por extensão, corrompido, viciado, impuro. E profeta é todo aquele enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Então, na época de Jesus, ele fez essa advertência porque tinham muitos profetas, né? Então, os profetas falavam o que ia acontecer no futuro, falavam
as coisas para o pessoal. E hoje em dia nós não temos profetas, mas nós temos os médiuns, né? E, na verdade, somos todos nós aqui, né? E o médium é o intermediário entre o plano material e o plano espiritual. Aí Jesus, ao fazer essa advertência, para facilitar o entendimento, para aquela época, e para a gente também, ele comparou com os frutos de uma árvore. Então, a árvore simboliza o homem, os frutos são os seus atos, as suas obras, o fogo a que ele se referiu é o sofrimento por se afastar das leis divinas. E quem seriam esses falsos médiuns, ou esses falsos profetas? São os homens que, possuindo muitos conhecimentos, abusam desse saber em proveito de suas ambições e interesses, enganando os seus semelhantes e aproveitando-se da boa-fé dessas pessoas, que acreditam serem eles missionários divinos. E quantos que não aparecem hoje em dia, né, gente? Quanta gente que promete, fala. Isso aí eu penso assim que no nosso, hoje em dia, o maior profeta aí é a internet, né? Que dá todo tipo de fruto a gente escolher. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Erasto, ele vem nos dizer assim: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nestes momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Não basta só a inteligência, mas a moral é super importante. E a qualidade da ação do médium é que revela o seu adiantamento moral. A gente tem o nosso exemplo maior, que é o Chico, né? Só de olhar para ele, a gente já percebe ali a elevação moral dele e os frutos que essa árvore deu e continua dando até hoje. O fruto, ele é a consequência da qualidade da árvore. Então, como diz o Emmanuel em Fonte Viva, os bons frutos não são reconhecidos pelo tamanho, pelo aspecto brilhante, pela casca rústica ou delicada, pelas flores perfumadas ou inodoras, pelo aroma atraente. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Até hoje eu estava fazendo uma caminhada aí, reparando, né, na natureza, porque se a gente vê uma árvore cheia de laranja, por exemplo, que coisa linda, uma cerejeira, mas tem umas árvores que não tem fruto, né? Não tem fruto. Poxa, tem uma árvore linda que não tem fruto, mas ela dá uma sombra, porque ela é enorme, assim, redonda. Então, o fruto dessa árvore é para dar essa sombra, né? Já está fazendo ali a parte dela. E aí, por que nós somos vítimas desses falsos profetas? Porque a gente cai, né, gente, nas conversas, nas promessas. Porque o discurso deles vai de encontro aos nossos desejos. Como eles têm uma certa sensibilidade, né? Eles já sabem aquilo que a gente quer ouvir. Então, essas propagandas, né? Até eu fazendo isso aqui, eu lembrei de mim mesma. A semana passada, eu estava com muita dor nas costas, né? Muita dor. E aí, assistindo televisão, passou a propaganda de um colchão, assim, milagroso. Aquele colchão que faz não sei quantas massagens, que
Nossa, aquele povo dormindo lá, parecendo um anjo. A hora que apareceu o número, foi assim, faltou isso aqui para eu vou ligar. Mas aí, graças a Deus, meu mentor falou, não, isso, que se liga. Aí você entra. Por quê? Porque você precisa daquilo, precisa de alguma coisa para passar aquela dor. Então, se é o colchão, vamos tentar o colchão. Então, essas pessoas que têm essa sensibilidade, elas acabam nos envolvendo, a gente acaba falando o que precisa, e aí é onde vem, né, se for má fé, acabam se aproveitando da gente, como esses golpes, né, tantos golpes que tem, que vem ali, emprego milagroso, um carro barato, e a pessoa entra, e depois a gente fala, nossa, mas como que a pessoa foi acreditar numa coisa dessa? Mas naquele momento era o que ela precisava, então acaba entrando, né? O que nós temos que tomar cuidado também, no nosso caso, que estamos numa casa espírita, são com as mensagens que a gente recebe. Mesmo vem aí no grupo, né, do Zap, olha a mensagem de Chico Xavier. Poxa, já vou passar para frente, mas eu não sei se é realmente, né, então nós temos que tomar cuidado com tudo que a gente recebe. E Kardec, ele foi, ali no livro dos médiuns, ele foi taxativo. Presta atenção nas mensagens, vê se realmente o médium é confiável, né? Tudo aquela coisa. E numa carta de João, na primeira carta de João, ele diz assim, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, Jesus e depois vários enviados, né, vários mensageiros vêm nos alertando para a gente tomar cuidado, não acreditar logo de cara, examinar toda a situação, verificar se aquele fruto realmente é bom, para a gente saber se a árvore é boa. Mas aí até agora a gente falou dos outros, né, que tentam nos enganar, que tentam nos enrolar. Mas e nós? Né? Que frutos que nós estamos produzindo? Porque a mensagem de Jesus não é só para os outros, é para todos nós. Não é só aqueles que vêm enganar. Vamos ver o que a gente tem para oferecer, que frutos nós estamos desenvolvendo, né? Aí vem o Emmanuel, lógico, né, para dar o seu parecer, em Caminho, Verdade e Vida, ele diz assim, o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. A gente recebe de Deus esse alimento, porque ele vem para todos nós, sempre. E o que a gente faz com isso? Né? Que fruto que a gente está produzindo para Deus? É necessário autoanálise para identificarmos a qualidade das próprias ações. A esperança do agricultor é o fruto. Quem planta, vai cuidar e espera receber um bom fruto. Deus, como grande agricultor, ele espera que nós possamos produzir bons frutos. E aí, a gente tem, né, todos os auxílios aí para tentar melhorar. E o Chico Xavier, numa das suas conversas, ele falou assim, todo mundo me pergunta como desenvolver a mediunidade, mas ninguém me pergunta como desenvolver a bondade. O que eu faço para ser médium? Mas ninguém fala assim, mas como é que eu faço para ser bom? Né? A gente não questiona isso para ninguém. O professor lá do curso, né, Noeli, como é que eu faço, Noeli, para ser uma boa pessoa? A gente não pergunta isso. Como é que eu faço para receber uma mensagem? Né? Então, o Chico já deu essa dica do que a gente, de um fruto que a gente precisa desenvolver. Aí, no livro Paulo Estevão também,
o Emmanuel diz que Estevão, ele tinha consciência cristalina. O que quer dizer isso? Ele já recebia tudo aquilo de Deus, né? E já passava, não tinha mancha, não tinha marca, era cristalino. Então, ele tinha aquela serenidade no olhar que Paulo, né, ficava doido. E porque consciência cristalina. Um dia a gente vai conseguir chegar, porque a nossa ainda está meio, né, ali atrapalhada. Aí o Erasto, lá no livro No Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda nos diz assim: outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia, e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Então tem essa diferença, né? Quem é bom e a gente percebe, não fica fazendo propaganda. Agora, quem fica fazendo muita propaganda, eu sou bom, tem que convencer o outro, né? Os primeiros são humildes e modestos, os segundos orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Aí tem uma historinha do Chico, que ele também estava numa conversa com lá, e uma senhora falou assim: Chico, eu já descobri o que eu fui nos tempos apostólicos. Eu fui uma mártir cristã. Eu morri devorada na arena pelos leões, por um leão. Aí o Chico ficou meio assim, aí ela falou: mas e você, Chico, você já sabe o que você foi? Ele falou: minha irmã, eu fui a pulga desse leão. Então, assim, o grau de humildade, né, pelo grau de humildade de cada um, a gente percebe a elevação moral, né? E aí, para a gente fechar com Paulo de Tarso, né, em sua carta aos Gálatas, ele diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benevolência, a fé, a mansidão e o domínio de si. Contra estas coisas não existe lei. Então, aqui Paulo já deu assim, um monte de exemplos de frutos que a gente pode desenvolver, né? Todos esses aqui a gente pode. A gente conseguir pelo menos um nessa existência, a gente já vai estar no caminho certo e agradando a Deus, que foi para isso que nós viemos aqui, para desenvolver e produzir esses frutos. Tá bom, gente? Então, o que eu tinha para dizer para vocês desse tema era isso. Que o Mestre Jesus possa abençoar a todos. Tenha uma boa semana, uma boa noite. Muito obrigada. Muito obrigado, Eide. Pensar que desde os tempos, né, de todos os tempos, sempre fomos alertados contra os falsos profetas, né? Será que já pensavam que ia ter tanta fake news como nós temos hoje, né? Que já existiu o Google, né? Porque hoje, doutor Google, né? Sabe tudo, manda tudo, adivinha tudo. Olha só quanta sabedoria, né? Que todos nós consigamos ser bons frutos, né? Ou boas árvores para podermos gerar bons frutos, né? Porque a cada um será segundo as suas obras, né? Que nossas obras sejam boas. Muito obrigada por suas palavras, minha amiga e irmã. E nessa vibração de tanto amor e carinho, vamos novamente fechar nossos olhos terrenos, levar nosso pensamento ao alto, agradecer ao Pai, agradecer ao Mestre Jesus,
Agradecer a todos os espíritos, todos os mentores, a nossa casa, Centro Espírita Natalício de Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para escutar um pouquinho desses ensinamentos. E humildemente nós rogamos ao Pai que todos nós tenhamos o bom ânimo e a bondade de colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, com os nossos irmãos. E essa gratidão nós vamos transformando em vibrações de fé, de esperança, força e coragem. E vamos levando a todos os irmãos de humanidade, em todos os cantos de nosso planeta, onde houver um irmão passando por qualquer tipo de sofrimento ou de dor, seja ela física, mental, espiritual, que ela receba essa vibração. Vamos também vibrar por todos os governantes de todas as nações, para que eles levem as suas nações à fraternidade, à solidariedade e à paz. Vamos vibrar por nossa cidade, por nosso bairro, por nosso lar. Que o lar de cada um seja o porto seguro de cada um de nós. Que nele consigamos sempre refazer nossas energias, sempre para um novo amanhã. Vamos também vibrando por todos os líderes religiosos, de todos os templos e casas religiosas. Que esses líderes levem a seus frequentadores o amor de Jesus, os seus ensinamentos, para que todos possam ser fortalecidos nesse amor maravilhoso que esse irmão nosso veio nos ensinar. Vamos vibrar também por todos os enfermos, de todas as casas de saúde, hospitais, clínicas, que todos eles recebam essa vibração de amor e de carinho, para que possam passar pela enfermidade da melhor forma possível. Vamos vibrar também por nós, para que sempre tenhamos bom ânimo, a bondade e a humildade em nossos corações, para que possamos sempre gerar bons frutos e sermos as boas árvores. E assim, vamos também pedindo humildemente que a água de nossas casas sejam fluidificadas com o que for necessário para cada um de nós, para que possamos seguir sempre adiante, sempre no bem, sempre fortalecidos pela fé e pelo amor que Jesus nos ensinou. Que possamos todos, unidos num só pensamento, nos elevar e praticar esses ensinamentos. Que todos nós tenhamos uma excelente semana, com muita paz e luz em nossos corações e em nossos lares. Iniciamos um mês de muita alegria, pois é o mês de comemorarmos a vinda de nosso Jesus Cristo à nossa terra, desse irmão que veio até nós para nos salvar, para nos ensinar. Que todos nós comemoramos muito, mas que nossas comemorações sejam sempre na prática de seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Todos bem? Então, muito obrigada a todos, uma ótima semana.